Olá, gente. Então vamos tirar algumas dúvidas aí que me enviaram pelo WhatsApp da primeira lista, da primeira aula, que é que o objetivo ali tinha 9 questões objetivas e depois algumas questões para resolver que eu não passei o gabarito para vocês, tá? Então eu vou resolver essas três primeiras aqui da questão 10 com os três métodos, tá? Para ver se vocês estão com o raciocínio correto aí ou não, não só o gabarito, mas como resolvê-las, tá? Então, a letra C da questão 10, da primeira lista, nós tínhamos menos 4 nonos mais 2 terços. Esse sinal de positivo aqui no meio, ele indica que eu não tenho que trocar o sinal da segunda parcela aqui. Então, eu posso reescrever isso como menos 4 nonos mais 2 terços, tá? Fazendo pelo primeiro método, gente, aquele do MMC, eu vou fazer o MMC entre 9 e 3, que é sempre dos denominadores, porque os denominadores são diferentes. Então, entre 9 e 3 vai dar por 3, que dá 3 e dá 1. Dá por 3, que dá 1 e dá 1. 3 vezes 3, 9. Então, eu tô vendo que os dois são múltiplos, né? E o mínimo múltiplo comum entre eles é 9. Então, 9 é o novo denominador comum. 9 dividido por 9 vai dar 1. 9 por 3 vai dar 3. Multiplica lá pelo valor de cima. 1 vezes menos 4, menos 4. E 3 vezes mais 2, mais 6. Menos 4 mais 6 diminui e dá o sinal do maior, então eu vou ficar com 2 nonos. Esse é o gabarito. Bom, se eu vou fazer por aquele outro método, que a gente iguala os denominadores, ó, por exemplo, se aqui é 9 e aqui é 3, o que eu tenho que fazer com o 3 para ele se tornar 9? Tem que multiplicar o 3 por 3. Se eu multiplico por 3 embaixo, vou multiplicar por 3 em cima. Então, nós vamos ficar assim, ó, com menos 4 nonos, mais 6, né? 6 e aqui embaixo 9. Fiquei com os denominadores comuns, então vai ficar 9 menos 4 mais 6, diminuir ao sinal do maior, 2 nonos. E se a gente fizer no método da borboleta, mesma coisa, menos 4 nonos mais 2 terços. Multiplica os denominadores, 9 vezes 3 vai dar 27. Agora eu multiplico na diagonal principal, menos 4 vezes 3, menos 12. E depois na diagonal secundária, 9 vezes 2 mais 18. Menos 12 mais 18, diminuído ao sinal do maior, vai dar 6 sobre 27. Que vai dar para a gente simplificar por 3, porque não é uma fração irredutível, vai dar 2 nonos. Então foram os três métodos aí na letra C. Letra E, mesma coisa, fazer do outro lado. Menos 1 oitavo, menos 7 oitavos. Então, aqui é aquele primeiro caso em que os denominadores são iguais, não tem método pra gente resolver, a gente resolve direto. Denominadores comuns, conserva o denominador e vamos copiar lá os numeradores. Como eu disse pra você, sinal aqui de mais no meio não vai interferir no sinal da segunda parcela. Menos 1 com menos 7, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, eu vou ficar com menos 8 sobre 8. Aí, na divisão, sinais diferentes, vai dar sempre negativo o resultado, então é menos 1. Na letra I, eu dobro mais um pouco aqui, vou pegar outra folha. Na letra I, nós temos três parcelas. A gente pode fazer um método com as duas primeiras e depois fazer com a terceira. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui, ó. Mais 5 oitavos é a mesma coisa que 5 oitavos. Mas, como eu disse pra vocês, não vai interferir naquele outro sinal. Então, mais 1 meio. Vou fazer só dessas duas primeiras aqui. O que eu faço com o 2 para ele se tornar 8, né? Porque é mais fácil eu multiplicar o 2 por alguma coisa do que eu dividir o 8 e o 5 pelo mesmo número, né? Então, eu vou ter que multiplicar o 2 por 4, né? E, consequentemente, eu multiplico o numerador por 4 também. Então, eu vou ficar com 5 oitavos, mais 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8. Agora que eu tenho o mesmo denominador comum, eu só repito os números de cima e a operação, vou ficar com 9 oitavos. Então, o resultado dessa primeira parte. Depois, então, com o resultado dessa primeira parte, eu vou fazer lá com a última. 9 oitavos. Aí, como eu disse pra vocês, quando eu tenho sinal de mais não interfere, menos 2 sobre 15. E aí a gente fica pensando, tá, mas o que eu vou multiplicar num e dividir no outro? Então, aqui eu já acho melhor a gente fazer o método da borboleta, por exemplo. Tá? Então, eu vou multiplicar 8 vezes 15, só pra gente confirmar aqui. 120.
8 vezes 15, 120. E multiplica cruzado. Primeira diagonal principal, 9 vezes menos 15. 135. Não, vamos deixar um positivo, né? Vamos ver. Vai ser esse aqui mesmo. Vai dar 135. E depois, na diagonal secundária, 8 vezes menos 2, menos 16. 135 menos 16 vai dar 119 sobre 120. Vai ser essa nossa continha aí, tá? E aí, 119 e 120 não tem como a gente simplificar pelo mesmo número. 9, 10, 11, não. Tá? Então, essa seria a resposta. A outra maneira de fazer a letra I é fazer o MMC das 3 frações, tá? Então, deixa eu só repetir aqui. Então, essa é a primeira resolução, vou fazer a segunda. 5 oitavos mais 1 meio menos 2 sobre 15, tá? E aí, vamos fazer o MMC de 8, 2 e 15. 8, 2 e 15. Vai dar por 2, que dá 4, dá 1, e 15 não dá. Vai dar por 2, que dá 2, dá 1, e 15 não dá. Dá por 2, que dá 1, e dá 15. Vai dar por 3, que dá 1, e dá 5. E vai dar por 5, que dá 1, e dá 1. E aí, o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 8, vezes 3, 24, e 24 vezes 5, 120, ó. Tá meio que concordando com o que a gente viu lá. Então, o novo denominador comum é 120. Agora, vamos dividir 120 por 8. 120 por 8 vai dar 15. 120 por 2 vai dar 60. E 120 por 15 vai dar 8. Multiplicamos pelo número lá de cima. 5 vezes 15, 75. Mais 60 vezes 1, 60. E menos 8 vezes 2, 16. E aí, o nosso resultado tem que bater com aquele gabarito lá de cima, né? 75 mais 60, 135. Menos 16, 119, sobre 120. Então, temos os dois métodos aí pra gente resolver, tá? Porque o da borboleta é de 2 em 2, né? Bom, vamos pra 13, que é a última. Então, nós temos aqui primeiro uma subtração, depois uma adição. Aqui não tem ordem pra gente fazer, tá? Vocês podem fazer primeiro a subtração, a primeira adição e depois a subtração, mas vamos fazer na ordem que aparece. Então, eu vou colocar vírgula abaixo de vírgula. 2,1 menos 1,8, tá? Bem como está. 1 menos 8 não dá. Então, ele vai pedir emprestado pro 2, que vai ficar valendo de 1. E o 1 vai ficar valendo de 11. 11 menos 8 vai dar 3. E 1 menos 1, 0. Então, eu vou ficar com a resposta dessa primeira parte aqui, 0,3. Agora, eu tenho que somar 0,3 com 0,13. Lembrando que é vírgula abaixo de vírgula. Quem é o número que está com a vírgula? O 0. O 1 vai aqui e o 3 vai aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Claro que na adição não vai importar, mas vamos completar com o 0 para que fique 2 casas após a vírgula nas duas parcelas. E agora vamos somar. 0 mais 3, 3. 3 mais 1, 4, vírgula, e 0 mais 0, 0, tá? Então, a resposta desse nosso cálculo aqui é 0,43. Continue mandando as dúvidas de vocês e até amanhã com uma nova aula.